Olá, povo de Deus. É chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do livro de Ruth. Já lemos os 2 primeiros capítulos. Já aconteceram vários desdobramentos na história. E agora a história se desenvolve na cidade de Belém, no tempo da colheita da cevada e do trigo. Vamos dar início hoje ao capítulo de número 3, nessa jornada de devocional diário que muito tem nos abençoado, tenho recebido um retorno muito satisfatório das pessoas inscritas na nossa página no Instagram, também na nossa página no YouTube, ICNV Belém Centro, alguns retornos que nos dão muita alegria de saber que a palavra devocional diária tem levado alento, esperança, renovo e tem levado refrigério em tempos difíceis para algumas pessoas, para algumas famílias, porque esse é o poder que tem a palavra de Deus. É Deus falando ao seu coração. E eu, pastor Vandélcio, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, tenho uma grande satisfação em manter este compromisso com você. E peço a você que compartilhe os nossos devocionais diários com amigos, parentes, pessoas que você entenda que precisam de ouvir uma porção da palavra de Deus com um acompanhamento reflexivo do texto. Eu estou à sua disposição, à disposição do Reino de Deus, como pastor que deseja ver Deus falar ao seu coração. Vamos à leitura de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 23 do mês de junho do ano 2021. Leiamos a porção para hoje do capítulo 3 do livro de Ruth. Diz assim: Noemi, sua sogra, disse-lhe: Minha filha, não devo eu buscar-te repouso para que sejas feliz? Ora, esse Boaz, com cujas servas estavas, não é nosso parente. Aliás, ela faz uma pergunta, aqui. Ora, esse Boaz, com cujas servas estavas, não é nosso parente? Esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira. Mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, observa o lugar em que ele está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. E ele te dirá o que deves fazer. Ruth retrucou-lhe: Farei tudo o que disseste. Até aqui essa porção que já traz muita informação aqui, foram os versículos de 1 a 5, porções preciosas dessa história que é considerada na literatura judaica, dentro do cânon da Bíblia hebraica, como uma pérola de grande valor. Vejam, aqui Boaz, o dono do campo, já conheceu Ruth, já tratou-a benignamente, já foi generoso com ela, já foi bondoso, no sentido de dar a ela porções dobradas de espigas
para que ela leve para sua casa e ter provisão com sua sogra. Ele já reconheceu que ela tem valor como mulher, né? Como caráter de uma mulher íntegra, trabalhadora, que se dedica a fazer o que precisa ser feito a cada dia, né? Não se entrega à preguiça, mas se dá ao trabalho, é solidária com a sua sogra. Isso tudo e todas essas informações, o dono daquele campo, que era parente de Noemi, do clã de Elimeleque, seu falecido marido, ele já estava de posse daquelas informações. Ele já tinha Ruth em grande estima, mas não sabia ainda Boaz o que iria acontecer, como que os dias iriam se desenrolar. Ele apenas disse para ela no final do capítulo 2, para que ela ficasse durante toda aquela colheita no seu campo, em companhia das suas servas, e assim ela o fez. No capítulo 3 aqui, os 5 primeiros versículos, nós começamos a ver a viúva Noemi agindo. A viúva Noemi estudando o contexto em que ela e a sua nora estavam inseridas. Ela já identificara que o homem que agira de forma benigna com a sua nora era um parente próximo e tinha autoridade de resgatar o bom nome de Elimeleque e sua posteridade. Noemi logo construiu no seu pensamento, amparada pelas leis de Deus, a lei do campo, né, que dava direito a Ruth como viúva, como pobre, como estrangeira, dava direito a ela de ir à porteira dos campos de colheita para pedir o emprego de respigar. Noemi já se lançou mão, ela e sua nora, dessa lei social voltada para o trabalho no campo. E uma outra lei agora, Noemi estava atenta e começando a traçar a estratégia para fazer uso dessa lei de Deus, que era a lei do resgate. A lei do parente mais próximo, tomar por esposa a viúva do falecido e assim preservar o seu campo, as suas propriedades e a sua posteridade. Olha que coisa gloriosa, coisas gloriosas contidas no texto sagrado, lá na antiguidade da antiga aliança, que é o cuidado de Deus com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. Noemi, a idosa, a viúva em casa, começou a pensar coisas boas de retribuição à sua nora. Ela logo entendeu aquele momento, aquele possível relacionamento que poderia se iniciar entre a sua nora e o seu parente mais próximo. Olha alguém que voltou dos campos de Moabe, triste, amargurada, né? Lançando palavras de reclames contra Deus. O Senhor está com a sua mão pesando sobre mim. O Senhor não me é favorável. Por que eu devo me chamar Noemi? Não era assim que ele estava dizendo no capítulo 1? Falando às mulheres da cidade que a conheciam, que a chamavam pelo nome. Ela, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso tem me enchido de amargura agora, um novo dia, nada como um dia após o outro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Um novo amanhecer, um novo dia. Aspectos de esperança estavam agora
bombardeando a mente e o coração daquela idosa Noemi, que começou novamente a perceber que Deus não era contra ela, que Deus não queria afligi-la, que Deus estava o tempo todo com as suas mãos sobre ela para a abençoar. E aí ela começa a botar a sua estratégia em ação. Ela chama a sua nora, ela diz: minha filha, não devo eu buscar-te repouso para que sejas feliz? Coração agradecido de Noemi, percebendo que Deus estava agindo em seu favor e de sua nora, ela diz: eu não vou aproveitar este momento, minha filha, de te fazer feliz, de te abençoar. Ela diz: olha, esse Boaz, com cujas servas estavas, não é nosso parente? E por certo Noemi disse: Boaz, você não disse que ele é do clã do seu marido, do seu falecido marido, Elimeleque? E aí Noemi, que conhecia o trabalho no campo, o que acontecia no final da colheita, que os ceifadores, depois de ter recolhido todo o campo, todos os feixes, toda a cevada, todo o trigo, havia uma noite de festa, de celebração, uma noite de agradecimento a Deus pela boa colheita que Deus dera aos campos e ao seu povo. E essa dinâmica, de festejar a Deus a bênção da colheita, Noemi bem conhecia. E ela dá a todas as estratégias à sua nora. Ela diz assim: olha, esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. A eira era aquele campo aberto na lavoura, no campo, onde eles colocavam os feixes, e joeirar era retirar os grãos, para fazer a separação ali do que seria alimento e do que deveria ser eliminado. Trabalho de tudo já colheitado, vamos agora separar o trigo, separar a cevada, separar os grãos, separar o milho, separar o arroz, separar o feijão. Oh, glória a Deus! Glórias a Deus! Ela disse para ela: ele vai joeirar a cevada na eira. E aí ela ensina a jovem como que a jovem deve se preparar para naquela noite ir ao encontro daquele parente. Ela diz assim: lava-te, toma um banho, toma um bom banho, minha filha, perfuma-te. Olha a idosa, conhecedora da vida, das estratégias, dos encantos femininos para conquistar um homem, não é? É disso que esse texto está falando. Elas eram necessitadas, elas estavam vendo o favor de Deus favorável a elas. E ela diz: minha filha, te banha, te perfuma. Ela diz assim: põe o teu manto, a roupa, e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, não deixe que ele te veja. E aí ela diz assim: até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, observa o lugar em que ele está deitado. Veja, então a Ruth teria que estar ali, banhada, perfumada, bem vestida, provavelmente com uma capa ali, cobrindo o rosto, para que Boaz não a reconhecesse no meio de todos aqueles que participavam da festa de agradecimento a Deus pela boa colheita. Mas ela devia estar ali no meio da multidão dos trabalhadores e observando o dono do campo. Ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava grato a Deus. Então ele comeu bastante, ele bebeu bastante vinho,
a ponto de ficar alegre, e chegou a hora dele se recolher para dormir, para no dia seguinte transportar aquela produção para a cidade, né, e poder recolher o dinheiro, o capital, que será o resultado de toda aquela colheita do seu campo. Então ele vai, isso tudo Noemi sabia que ia acontecer naquela noite. Olha que interessante, né? E ela planejou na mente e instruiu a sua nora, disse como que ela deveria se preparar, em que momento ela deveria ir, quando que ela deveria ir ter com o parente, Boaz, quando ele já estivesse dormindo, adormecido pela bebida, pela alegria da festa, pelo contentamento da colheita. E aí vem um costume da época, o Oriente Antigo, que chega até nós nesse nosso devocional diário, né? Não era uma carta, como se hoje faz às vezes, não era uma mensagem de zap sugestiva a um rapaz, a uma moça, como quem querendo chamar a atenção a um relacionamento. Não fora uma troca de olhares, não fora uma troca de palavras, foi um costume antigo. O homem deitou-se e dormiu, e a sogra disse à nora: entra no lugar onde ele estiver dormindo, descobre os pés dele e você se deita ali, aos pés dele. Fica deitadinho ali, que ele, quando ele acordar, ele vai entender o que está acontecendo. Amanhã nós vamos prosseguir na leitura. Não leia, deixe para lermos juntos amanhã e compartilharmos e abrirmos e descortinarmos essa bela história de amor que começa a acontecer, um amor que resgata, um amor que devolve os bens, um amor que preserva a posteridade, um amor que vem como favor de Deus na vida de um homem rico e importante, mas que ainda não experimentara o amor de uma mulher e o desejo de dar o bem a ela e de fazer bem à sua família. Irmãos, isso são coisas que Deus faz na vida dos homens e das mulheres que se voltam para Ele e buscam debaixo das suas asas o abrigo que Ele tem e todo o bem que Ele tem nas mãos para dar. Até amanhã, nosso devocional diário, e na continuação dessa linda história, e com essa porção dos versículos 1 ao 5 do capítulo 3, eu abençoo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.